No ápice da confiança e do compromisso, um marido descobre a traição da maneira mais cruel. Ao encontrar sua esposa, envolvida com outros homens, sua alma é dilacerada, acendendo uma chama de vingança implacável dentro dele. Determinado a fazer justiça, ele traça um plano meticuloso para confrontar não apenas sua esposa, mas todos os cúmplices dessa traição, numa vingança que promete ser inesquecível. Descobri minha esposa me traindo com 3 caras ao mesmo tempo, e que ela me fez de trouxa por mais de 2 anos. Consegui me vingar dela, e hoje sou um homem muito rico. Ao fazer uma pesquisa no restaurante, em busca do cliente que eu deveria encontrar, avistei minha ex-esposa Susan, sentada ao lado de um homem de meia idade um pouco acima do peso. Ele costumava estar em boa forma, mas a comida indulgente e o tempo haviam deixado suas marcas em sua aparência. Susan estava deslumbrante, enquanto seu acompanhante se vangloriava de sua riqueza. Ao observá-la, memórias inundaram minha mente como uma onda. 3 anos após o nosso divórcio, emoções ressurgiram como se fosse ontem. Ao me encontrar do lado de fora do restaurante, percebi que ela estava agora onde eu deveria estar hoje. Não eu, mas como você verá, o desejo dela se realizou. Meus problemas começaram quando precisei viajar para Albany para uma reunião com um cliente. Decidi pernoitar, para evitar uma longa viagem de retorno. 1 hora após a viagem, o cliente ligou, dizendo que teve um problema no seu avião, mas que ele estava bem. Remarcamos a reunião. Não querendo gastar mais 2 horas na estrada, decidi voltar para casa e preparar um jantar romântico para minha amada esposa, para surpreendê-la. Ao me aproximar da casa, 3 carros desconhecidos chamaram minha atenção. Ao entrar em casa na esperança do melhor, fui atingido por 4 conjuntos de roupas espalhados na sala de estar. Meu coração afundou ao ouvir a exclamação da minha esposa. Não era um grito de socorro, mas algo mais. Minha alma se esvaiu ao perceber que minha esposa estava me traindo. Sabia que precisava descobrir o que estava acontecendo. Ao subir as escadas, ouvi um som primordial. Espiando cautelosamente no quarto, vi 3 homens desconhecidos. Um deles era seu chefe, Jeff Davis. Eles tratavam minha esposa como um objeto de prazer. Sem ser notado, decidi documentar suas ações para o meu advogado. Comecei a gravar um vídeo como prova da traição. Gravei apenas de 5 a 10 minutos, pois era tudo o que eu conseguia suportar. Alguns homens podem até achar isso excitante, mas não eu. Toda essa cena me entristeceu. Fiquei abalado e me senti traído ao ver minha esposa se tornar um brinquedo para outros homens, quase insuportável para mim. Desci para me acalmar e pensar com clareza. Fui ao meu escritório e peguei minha arma no cofre, retirando a trava de segurança. Não sou uma pessoa violenta, mas estava com vontade de disparar algumas balas, se eles começassem a agir de forma estúpida. Depois, fui até a sala de estar e peguei todas as chaves e carteiras dos homens, que haviam deixado no chão da minha sala. Saí e esvaziei todos os pneus, incluindo o carro da Sue. Quando voltei para dentro, tinha um sorriso no rosto, que faria o Grinch ficar com inveja. Comecei a formular um plano incrível, e sabia que daria certo, se a Sue pegasse o celular dela. Notei que estava na mesa de cabeceira no quarto, enquanto gravava um vídeo. Preparei minha câmera, fui para trás das escadas, e rapidamente liguei para o celular da Sue. Tocou várias vezes, e caiu na caixa postal. Ela sabia que eu ligaria por essa hora, então liguei de novo a cada 2 minutos, até que ela finalmente atendeu. Ela deve ter mandado eles ficarem quietos, porque podia-se ouvir um alfinete cair na casa. Oi, Bob meu amor, como está Albany? Sue perguntou ofegante. Também ouvi risadas baixas, dos homens no quarto. Parece que você está sem fôlego, está tudo bem? Perguntei com um fingimento em minha voz. Sim, tive que subir correndo as escadas para atender o celular, ela rapidamente se cobriu. Meu cliente cancelou a reunião, e vou estar em casa em alguns minutos. Pensei em sair para jantar, você gostaria? Perguntei com uma voz calma. Por dentro, estava mais louco do que jamais estivera na vida. Você está voltando agora? Ela perguntou nervosa. Perfeito, só preciso me arrumar, amor, te vejo daqui. Ela disse tudo rapidamente e desligou antes que eu pudesse responder. Ri sozinho, porque sabia o que aconteceria em apenas 1 minuto, e com certeza, 4 pessoas completamente nuas começaram a descer as escadas em direção à sala. Todos os homens se vestiram rapidamente, e Sue também se arrumou e organizou suas roupas. Todos os homens correram para fora ao mesmo tempo, e Sue também colocou sapatos e um casaco. Ela foi até a porta e olhou para fora, esperando que eles fossem embora antes de eu chegar.
Se não estivesse tão animada, teria notado meu carro estacionado na rua, em frente à nossa casa. Todos os homens começaram a gritar algo para ela ao mesmo tempo, e ela saiu para o alpendre, para ouvir o que estavam falando. Naquele exato momento, bati a porta da frente e a tranquei. Minha esposa viu meu rosto, enquanto eu fechava a porta, e tentou olhar pela janela lateral, e falar comigo com um tom suplicante na voz. A hora de falar acabou, disse. Todos os outros homens voltaram para o meu alpendre, e começaram a bater na porta. Em minutos, soube que eles queriam pegar suas carteiras e chaves. Liguei para o 911, e relatei que pessoas estavam tentando invadir minha casa. A atendente disse que um dos meus vizinhos acabará de ligar para ela. Informei meu nome e endereço, e apenas 2 minutos depois, um policial apareceu na minha casa. Esperei até que a polícia questionasse minha esposa, então abri a porta, e saí para os 2 policiais que estavam no local. Oficiais, esses homens estupram minha esposa e quero que todos sejam presos, disse a polícia, e isso causou uma reação imediata dos homens. Todos começaram a gritar imediatamente. Fui convidado, ela quis, eu não estupro ninguém, foi ela que quis com todos nós. Todos, inclusive eu, olhamos para Sui, esperando uma resposta. Ela baixou os olhos e evitou me encarar. Com voz baixa e cheia de vergonha, ela disse, eu convidei esses homens para minha casa. Tive relações com eles, e ninguém me estupra. Fiz isso por minha própria vontade. Todos os homens pareceram aliviados, por não estarem enfrentando acusações de estupro. Por volta desse momento, mais 2 carros de polícia chegaram. A meu pedido, eles anotaram os nomes de todos para o relatório. Então, o policial mais experiente me disse, se sua esposa convidou esses homens para sua casa, e todos são maiores de 18 anos, há pouco que podemos fazer por você. Sugiro aconselhamento ou algo assim. Ele disse isso olhando para minha esposa, como se ela fosse uma sujeira no sapato. Disse à polícia para chamar um táxi e que a senhora Thomas não seria permitida de volta em casa naquela noite. Um dos rapazes chamou o táxi, pois descobriu que todos os pneus estavam furados. Eles também tentaram me acusar de pegar suas carteiras e chaves, mas disse à polícia que não sabia do que estavam falando. Virei e voltei para o alpendre, Sui ficou com eles até o táxi chegar. Fiquei apenas no alpendre, com um olhar fulminante. Minha esposa tentou subir ao alpendre e falar comigo, o que foi corajoso da parte dela. Naquele momento, se ela soubesse o quão furioso eu estava, e que eu estava armado, talvez tivesse fugido na direção oposta. Bob, eu sinto muito, ela tentou dizer algo, mas a interrompi imediatamente. Você partiu meu coração, e nunca vou te perdoar. Jeff chamou você de vadia, e acho que é apropriado. De agora em diante, vou te chamar de vadia, e nunca mais vou usar seu nome real. Se precisar falar comigo novamente, faça isso através do TED. Com esse último comentário, entrei em casa e tranquei a porta, deixando-a parada lá. Ela correu de volta para o grupo, chorando, e Jeff tentou abraçá-la. Ela o empurrou, e estranhamente, isso me fez sentir um pouco melhor. Meu bom humor rapidamente desapareceu, quando voltei para meu quarto, o quarto inteiro cheirava a sexo. Por alguma razão, isso me enfureceu e comecei a destruir tudo. Peguei o colchão e joguei no gramado da frente. Fui até a garagem, peguei minha caixa de ferramentas e comecei a desmontar a cama, jogando os pedaços no gramado da frente junto com o colchão. Voltei ao quarto e peguei o celular de Sui do chão, verifiquei a lista de contatos e mensagens. Claro, ela tinha e-mails nojentos, fotos e até alguns vídeos, de caras que eu nunca conheci. No entanto, pelas fotografias, ela os conhecia muito bem. Comecei a procurar sacos de lixo, para colocar todas as roupas dela, e tive que rir de mim mesmo. Eu era atencioso com ela, mas esses dias acabaram. Levei todas as caixas do nosso quarto para baixo, e coloquei o conteúdo de cada caixa em pilhas separadas, no gramado da frente. Em seguida, eu lidei com todas as coisas extras dela, no quarto de hóspedes, foi aí que tive minha próxima surpresa. Movi todas as gavetas do armário do quarto de hóspedes para o gramado, assim como fiz com os itens do quarto de Sui. A última gaveta de baixo estava presa, e não abria completamente. Eu não estava no clima, então descontei minha raiva na minha gaveta. Puxei com força e ouvi o plástico se quebrar. Retirei a gaveta e tentei abrir lentamente, abriu imediatamente, e consegui ver o que estava causando o problema. Embaixo da gaveta, havia 7 ou 8 DVDs. Quebrei um dos estojos de plástico, mas o disco estava em bom estado. Meu coração afundou novamente, ao olhar para os discos. Não achei que poderia me sentir pior, mas me senti enquanto descia as escadas. Meu olhar caiu sobre os títulos nos discos, e meu humor azedou.
Chegando na sala de estar, organizei meticulosamente o conteúdo nas prateleiras, para uma inspeção mais detalhada. Primeiro entre eles, estava a filmagem de Sui com sua amiga próxima Sarah, na residência de Sarah. Eu havia assumido que Sui estava ajudando com encontros em Avon, às terças e quintas, mas descobri que elas estavam envolvidas em encontros íntimos, com homens por horas a fio. Sui e Sarah exploraram diversas formas de intimidade com vários parceiros, fazendo as lágrimas brotarem nos meus olhos, até que os 2 últimos discos chamaram minha atenção. O primeiro mostrava Sui interagindo com seu instrutor de tênis durante as aulas, que eu financiava diligentemente. Ela frequentava essas sessões todos os sábados, retornando muito cansada para a intimidade naquela noite. O segundo disco revelava o envolvimento de Sui em um relacionamento sexual no local de trabalho, bem em cima da mesa da sala de reuniões, ao lado de Jeff, seu chefe, e Bill Evans, o superior de Jeff. Uma figura proeminente na comunidade, cujo rosto frequentemente aparecia nas páginas de jornais em vários eventos. Presenciar a exploração da minha esposa por ele me deixou totalmente desolado. Pegando um envelope grande, inseri um CD-ROM e uma fita cassete, contendo filmagens que eu havia gravado anteriormente. Minha intenção era entregar todo o envelope ao meu advogado e confidente Ted, um amigo de longa data, em quem eu depositava total confiança. Nada mais importava naquele momento, meu foco mudou para o computador de Sui na escrivaninha, e com um toque na tecla de espaço, ele voltou à vida. Meticulosamente, dupliquei cada arquivo, e-mail, foto e vídeo, em um drive externo, um processo que consumiu quase 1 hora. Quando terminei, comecei a examinar o conteúdo do computador da minha esposa, vídeos retratando ou envolvendo atos íntimos semelhantes aos da superfície do CD, ao lado de imagens reservadas para sites adultos. Adentrando seus e-mails dos últimos 6 meses, descobri correspondências meticulosamente ocultas, em nomes de arquivos inofensivos. Entre eles, estavam mensagens trocadas com Jeff e vários outros homens, bem como correspondência entre Sui e Sarah, a mais recente das quais havia ocorrido apenas 1 semana antes. Ler um e-mail específico enviou ondas de choque através de mim, tentando-me a buscar minha arma. No entanto, resolvi que ela não valia tais medidas drásticas. Eu precisava permanecer resoluto, apenas um e-mail de Sui para Sarah havia evocado emoções tão intensas. Nele, Sarah questionava por que Sui ainda estava comigo, em vez de abraçar a solteirice, e implorava para Sui articular suas qualidades ideais em um futuro marido, e isso é o que ela revelou em resposta. Sarah, não quero mais nada com ele. Agora, Bob é tão leal quanto é estúpido. Sinto realmente que é apenas uma questão de tempo, até que ele descubra sobre meu estilo de vida secreto. Ele não é completamente estúpido, é apenas que o amor é cego. Ele tem engordado um pouco ultimamente, e sua barriga está ficando maior a cada dia. Às vezes, é difícil sentir atração por ele, quando o comparo aos caras que temos. Também detesto barbas e bigodes, isso o faz parecer, não sei, meio nojento, eu acho. Eu realmente o amei um dia, mas a emoção dos últimos anos é demais para abandonar. O melhor amigo dele é um advogado, e se ele interferir, pode causar problemas. Jeff e Bill do trabalho dão indícios de promoções e aumentos, incluindo um aumento em suas calças, ela riu. Também quero pelo menos uma casa e um carro. Se eu fizer tudo certo, posso conseguir uma pensão alimentícia todo mês. Além disso, estou ansiosa para nossa festa na terça-feira. Deveria estar lá, se ainda conseguir andar após minha lesão no tênis, ela riu. Deus, Tony é uma máquina. Garanta que eu receba o vídeo da última quinta-feira. Foi a primeira vez que malhei com tantos caras ao mesmo tempo. Quanto ao homem dos meus sonhos, quero que ele seja rico, leal, manejável e estúpido. Ele tem que me bajular sempre que eu quiser, e beijar minha bunda, e ainda perguntar em qual nádega, ela riu. Não me importo com o departamento de quarto, desde que não envolva dinheiro, ela riu. Posso conseguir tudo o que preciso fora de casa. Às vezes, parece quase fácil demais. Droga, Bob está em casa agora, tenho que ir. Vejo você na terça-feira, me ligue, amiga. Li esta carta tantas vezes, que quase poderia memorizá-la. As palavras nojento e últimos anos realmente me machucaram, mais do que palavras podem expressar. Será que era assim que ela realmente se sentia em relação a mim? Estava tão cego pelo amor, que ela me traiu por mais de 2 anos. Imediatamente depois disso, tomei 3 copos de uísque e fui para a cama, e acabei adormecendo rapidamente. Acordei cedo e liguei para o trabalho. Realmente não dormi bem, e passei a maior parte da noite virando de um lado para o outro. Ligando para o trabalho para dizer que estava doente, liguei para meu melhor amigo, Ted Worth. Ele era meu amigo primeiro, mas também era meu advogado na maioria das questões.
Mary atendeu o telefone, ela era a secretária de Ted, e eu a conhecia quase tanto quanto a Ted. Naquela manhã, pedi uma reunião urgente, e ela disse que ele estaria no tribunal o dia todo. Mary, diga a Ted para me encontrar em 1 hora em seu escritório. Se ele te incomodar com alguma bobagem, mencione o nome de Tammy Brown, isso deve chamar a atenção dele. Vejo você em 1 hora, disse a ela, e desliguei antes que ela pudesse responder. Comecei a me vestir, e então meu celular tocou. Olhei para o número, porque não queria falar com Sue de jeito nenhum. Era um número desconhecido, então atendi o telefone, caso fosse Ted retornando de algum lugar. Alô, Sr. Thomas, aqui é Bill Evans do escritório da Susan. Se possível, gostaria de conversar com você sobre os problemas que aconteceram ontem à noite em sua casa. Se achar conveniente, gostaria de nos encontrar hoje em meu escritório, para esclarecer a situação para todos os envolvidos. Não estava certo se ele sabia que eu tinha um vídeo dele com minha esposa no local de trabalho dele, mas sabia que ele estava preocupado com 2 grandes clientes de Jeff Davis, além de minha esposa e Jeff, serem valiosos para ele. Acredito que ele não queria perder seus valiosos funcionários. Também sabia que ele estava preocupado com publicidade negativa para sua empresa e para ele pessoalmente. Sr. Evans, tenho uma reunião importante esta manhã, mas prometo que ligarei de volta neste número antes do meio-dia, para combinar algo para hoje, tranquilizei-o em resposta. Meu tom era calmo, e soou como se ele estivesse me convencendo. Deus, ele estava prestes a ter uma grande surpresa. Ao sair de casa, ainda podia ver o que parecia uma venda de garagem realmente estranha. A cama quebrada, e todas as roupas de Sue ainda estavam lá. Um dos meus vizinhos idosos me deu um pequeno aceno, e uma expressão engraçada apareceu em seu rosto. Eu sabia que seria uma das manchetes de segunda-feira, como dizem no jornalismo. Eu morava em um subúrbio, então fui ao centro da cidade, e comi algo rapidamente. Engoli a comida, e fui direto ao escritório de Ted. Mary preparou uma xícara de café para mim, muito creme e sem açúcar. Realmente nos conhecíamos há muito tempo. Santo Bob, não sei o que você tem para o Ted, mas mencionei o nome que você me disse, e ele me disse para cancelar todos os compromissos de hoje. Eu poderia usar um mês de folga, se você quiser me contar quem é Tammy Brown, ela acrescentou brincando. Você terá que perguntar ao Ted. Aliás, onde ele está? Perguntei. Ele disse que estaria aqui imediatamente. Precisava reagendar sua reunião com o juiz, para a audiência de hoje, ela me disse. Justo nesse momento, ele entrou pela porta. Santo Bob, Tammy Brown. Você deve estar em apuros, por mencionar esse nome para mim, entre no escritório, e vamos conversar. Mary, não me conecte com ninguém agora, disse Ted muito rapidamente. Peguei meu café, e ele fechou a porta para que pudéssemos conversar. Contei a ele sobre os eventos da noite anterior, e o que descobri, sobre o novo estilo de vida de Sue. Então, entreguei a ele um envelope com coisas que havia coletado. Finalmente, ele falou. Ele ouviu minha história, e nunca me interrompeu. Pude ver as engrenagens jurídicas girando em sua cabeça, enquanto ele lembrava dos eventos da noite anterior. Também contei a ele, sobre o pedido de Bill Evans para uma reunião hoje. Bem, Bob, como dizem, primeiro as primeiras coisas. Conheço você há muito tempo, e sei que está devastado. Mas eu preciso perguntar, existe alguma chance de você e Sue fazerem as pazes? Ele me perguntou. Ted, se estivéssemos falando sobre Kate, sua esposa, e você visse esses vídeos e lesse os e-mails, você a deixaria em um piscar de olhos. Eu quero o divórcio, mas também quero causar sérios danos. Não vou sair quieto pela noite, admiti para ele, com raiva na voz. Ok, primeiro, processaremos Tony no Ace Tennis Club, não podemos tocar em Sarah, porque ela é apenas uma boa amiga que joga com Sue. A empresa de Sue é uma questão completamente diferente. Em segundo lugar, planejo processar os 2 clientes que estavam em sua casa, bem como suas empresas. Também vamos atrás de Jeff Davis, Bill Evans e Company, ele disse. Isso pode piorar antes de melhorar, Bob, ele me disse. Não me importo, mesmo que tenha que ficar na rua e usar meus punhos, vou fazer essas pessoas pagarem, por me prejudicarem através de Sue, disse a ele, ainda com raiva na voz. Ok, Bob, me conte novamente o que Bill Evans queria, e partiremos daí, Ted me disse. Discutimos várias opções diferentes, e eu gostei mais da última. Um ataque frontal à empresa de Sue parecia ser o melhor. Eu tinha um trunfo, com imagens de vídeo de Davis, Evans e Sue em sua sala de reuniões. Ted me disse que, como os chefes de Sue, eles controlavam sua posição, e isso também poderia resultar em um sério tempo de prisão. Gostei do que ouvi.
Ted também sugeriu que uma vez que Bill Evans descobrisse o que tínhamos contra ele, sua atitude mudaria, e eles me ofereceriam dinheiro. Disse a ele que se fosse mais de 2 milhões, ele poderia beijar minha bunda. Espero que seja 2,5 milhões, já vi suas taxas legais antes, disse a ele, rindo. Venha hoje à noite às 19 horas, e Kate vai cozinhar um delicioso jantar para nós dois. Acho que você poderia usar uma pausa de casa, ele exigiu. Liguei de volta para Bill Evans, e marquei um horário para as 14 horas. Imediatamente após isso, Mary colocou a cabeça na porta do escritório. Ted, estão te chamando online, ela disse. Mary, eu disse que não quero ligações, ele respondeu, ficando realmente bravo. Desculpe, Ted, mas é a Susan. Ela quer falar com você, e achei que você gostaria de atender, continuou Mary. Desculpe, Mary, vai ser um dia longo, e está apenas começando. Ela sabe que o Bob está aqui? Ele perguntou. Não que eu saiba, Ted, ela respondeu. Diga a ela, que vou falar com ela em 1 minuto, ele disse mais suavemente. Enquanto Mary saía rapidamente para a área de recepção, eu apostei que ela já tinha descoberto que seu celular, computador e todos os seus DVDs estavam desaparecidos. Apostei que ela ficou furiosa quando descobriu que eu havia jogado todas as suas coisas no gramado da frente, junto com nossa cama. Nossa, você realmente teve uma noite agitada. Deixe-me falar e não interfira na conversa. Como seu advogado, preciso esclarecer algumas coisas agora, ele me sugeriu, pressionando a conexão. Comecei a ouvir uma conversa unilateral, mas conseguia quase entender o que ela estava dizendo para Ted, sem ouvir suas palavras. Oi, Susan, aqui é o Ted. Sim, eu já falei com ele, Bob é um cara ótimo, e meu amigo. Pensei que você, de todas as pessoas, seria a que cobriria as costas dele, e não o apunhalaria pelas costas. Sem desculpas, Sue, não estou com humor. Sim, vou representá-lo, ele tem argumentos muito fortes, sabe? Não vai ser agradável, certo? Vou falar com ele, mas você destruiu um homem que sempre foi fiel a você, e te amava até a morte. Acho que ele não se importa com o que você pensa. Meu melhor conselho é conseguir um bom advogado, você vai precisar. Sim, Bill Evans marcou um horário para as 14 horas, embora eu não ache que você deveria estar lá. Escute, Sue, se você se quer aparecer na porta do escritório e ficar ouvindo atrás do vidro, vou pedir para o Bob sair, e o inferno vai cair sobre você. É melhor esperar e se controlar hoje. Eu sei que ele colocou suas coisas no gramado, mas assim como você pode convidar estranhos para o seu quarto, ele pode jogar suas coisas para fora de casa e no gramado da frente. Francamente, estou surpreso que ele não tenha atirado em ninguém ontem à noite. Assim, ele estava armado, embora para fins de autodefesa. Lembre-se, ele pensou que você estava sendo estúpido. Isso foi registrado no relatório policial. Não sei, mas se fosse a minha Kate, eu estaria na cadeia agora. Acho que ele estava de cabeça quente, mas conseguiu se controlar apesar das circunstâncias. Quanto ao seu computador, celular e qualquer outra coisa que não estavam na casa esta manhã, você terá que perguntar ao outro dono da casa. Talvez ele tenha deixado tudo no gramado junto com suas roupas, e alguém pegou tudo, realmente, não posso dizer. Concluí toda a papelada do seu fechamento sobre a casa, e vocês têm os mesmos direitos na casa. Como você escolhe exercer esses direitos é com cada um de vocês. Ok, vou dizer a ele agora. Eu recomendaria que você ficasse lá e deixasse o Bob morar na casa até que tudo se resolva. Não acho seguro você estar na mesma casa com ele agora. Escute, Sue, mesmo agora, quero te dar um soco no nariz, então não insista. Fique com a Sarah e entrarei em contato. Por favor, faça seu advogado me ligar quando tiver um. Lágrimas não vão te ajudar agora, Sue. Além de ser o advogado dele, também sou amigo dele. Suas lágrimas caem em ouvidos surdos. Posso ser impiedoso quando quero, e esta parece ser a situação perfeita. Sempre gostei de você e te respeitei até hoje. Sinto muito que você verá um lado meu, que só meus inimigos e desejos ruins veem, você não vai gostar, ok? Mas fique longe dele, e não saia do seu escritório agora. Ele não quer nada com você, adeus. Ted terminou e olhou para mim. Acho que você ouviu a maior parte da conversa, ele me perguntou tristemente. Sim, só queria poder encontrá-la cara a cara novamente, e dizer como realmente me sinto, embora não ache que queira passar pela dor de vê-la novamente, pelo menos não agora, admiti ao meu amigo. Vou te dizer o que, Bob, faça 2 coisas para mim, ele me pediu, mudando instantaneamente seu humor emocional, para positivo e otimista.
Pegue esses vídeos para mim. Ted me pediu para retirar do envelope a fita de vídeo da noite anterior, a fita de Tony no clube de tênis, e a fita de Sue com o Sr. Davis e o Sr. Evans em seu escritório. Entreguei os vídeos a ele, e ele me disse para convidar Mary para almoçar comigo. Olhei para ele estranhamente, e ele imediatamente me respondeu da mesma forma. Acho que seria melhor se eu olhasse para eles pessoalmente, para não te perturbar antes da nossa reunião às 2. Não acho que assistir a esse material vá te fazer bem agora, e não quero que você fique irritado antes mesmo de encontrarmos Bill Evans. Eu sabia que ele estava certo e agradeci, dizendo a Mary as boas notícias. Ela me disse para levá-la a um lugar caro, se Ted pagasse. Eu ri, e ambos saímos do prédio. Mary foi uma companhia de jantar maravilhosa, e me fez esquecer todos os meus problemas, pela próxima hora. Quando voltamos, ouvi Ted gritar, enquanto entrávamos pela porta do escritório. Entramos, e ele estava em um ótimo humor, fazendo uma dança comemorativa em sua mesa. Esta gravação é ótima, Bob, eu não acredito nisso, ele me disse. Eu fiz uma cara engraçada e triste, e acho que ele finalmente entendeu por quê. Oh, Bob, sinto muito mesmo, não celebrei esses vídeos porque sei que a Sue te machucou. Estava apenas animado com o que acabei de descobrir, ele admitiu para mim. Bob, venha aqui, preciso que você olhe algo para mim. Ted me pediu enquanto seguia suas instruções, e ficava bem atrás dele, para poder ver por cima do seu ombro. Você assistiu toda a fita que Tony fez no clube de tênis com a Sue? Ele me perguntou. Não, só olhei algumas delas ontem à noite. Tentei ver todas as imagens sem vomitar ou sair e matar alguém, eu disse honestamente. Bem, tenho uma surpresa para você. Antes de Tony e Sue terminarem, eles começaram a atrair uma pequena multidão no vestiário masculino do clube de tênis. Não estou te contando isso para te fazer ficar irritado ou triste, mas por causa desse homem aqui, Ted me disse, apontando para a tela de seu monitor. A pessoa para quem ele estava apontando era um homem mais velho envolto em uma toalha. Ele tinha cabelos grisalhos longos e um bigode como o de uma morsa. Você reconhece ele? Ele me perguntou. Ted, não faço ideia de quem seja esse cara, mas suponho que você saiba, eu respondi astutamente. Bob, isso é para nossa reunião hoje no clube de tênis às 16 horas, ele me disse. Ted estava animado, e então me contou o motivo, sorri quando ele me contou seu plano. Além de ser meu amigo, Ted era um advogado muito bom. Fiquei feliz por ele estar do meu lado desta vez. Saímos do escritório dele e fomos para o centro, para nossa reunião às 14 horas com Bill Evans. Levamos conosco o DVD portátil, algumas fotografias que havíamos impresso antes de sair, e alguns envelopes legais. Entramos no prédio de Sue, e fomos direto para o escritório de Bill no último andar. O escritório de Sue era no andar abaixo. Esperamos na área de recepção, até sermos convidados para o escritório do Sr. Evans. Antes de entrar, senti alguém me observando. Olhei pelo corredor, e vi a mulher desaparecer, ao virar a esquina quando me viu olhando para ela. Tente adivinhar quem era, pensei. Fiquei aliviado por não ter que lidar com ela hoje. Entramos juntos no escritório de Bill, e ele estava mobiliado com móveis caros. Em cada local na parede, havia uma placa, prêmio ou fotografia de uma pessoa famosa. Com Bill Evans, ele tinha um belo escritório, e o primeiro pensamento que me veio à mente foi se ele já tinha levado Sue para aquela sala. Com esse pensamento, comecei realmente a desgostar do Sr. Evans, mais do que nunca. Apresentei Ted, e comecei a falar. Olá, Sr. Evans, este é meu amigo Ted Worth, e ele estará na reunião que você chamou hoje, disse a Bill, enquanto todos apertávamos as mãos. Sr. Thomas Bob, pensei que isso seria uma pequena reunião a portas fechadas, entre você e eu, o Sr. Evans me perguntou. Bem, pensei em levar o Ted comigo. O que você disser para mim, pode dizer a ele, eu disse. Não levantei isso para a discussão, então ele aceitou a presença do Ted, e começou a falar diretamente comigo, ignorando o Ted, e isso arrancou um sorriso do Ted. Eu sabia que isso aconteceria, mas deixei o Sr. Evans falar primeiro, antes de desinflar seu balão. Bob, posso te chamar de Bob? Bill me perguntou. Sem problemas, na verdade, achei que seria bom ter o Jeff Davis nesta reunião também. Não sei se é possível, mas isso também se aplica a ele, eu disse ao Sr. Evans. Ele pensou por um momento, e apertou o botão do interfone. Julie, chame o Jeff, preciso dele no meu escritório agora. Diga para ele parar o que está fazendo, e vir aqui imediatamente, ele ordenou. Ok, o Jeff estará aqui a qualquer minuto. Enquanto isso, quero dizer o quanto lamento por todos os problemas que o Jeff e a Sue causaram na sua vida. Sei que a noite passada deve ter sido terrível, mas se trabalharmos juntos nisso, talvez possamos ajudar todos os envolvidos, Bill disse, otimista.
O que você quer dizer, Sr. Evans? Perguntei, aguardando a chegada de Jeff. Eu realmente gosto da sua esposa, Sue, Bill começou a dizer, mas foi interrompido quando Jeff entrou pela porta. Ele parou no meio do caminho, e parecia que ia virar e sair, mas Bill ordenou a sentar-se. Ele sentou-se relutantemente, e não olhou para mim. Bob, eu só queria dizer que realmente gosto da Sue, quase como uma filha, ele começou a falar quando Ted o interrompeu. Você está dizendo que gosta de incesto, Sr. Evans? Ted perguntou, pegando-o completamente de surpresa. Comecei a rir por dentro, porque sabia a que o comentário do Ted se referia. O que você quer dizer com gostar de incesto? O que isso significa? Ele perguntou para Ted, com indignação. Bem, deixe-me mostrar para você. Como dizem, uma imagem vale mais que 1000 palavras, Ted disse, colocando o DVD player na mesa de Bill. Essas são capturas do vídeo, que você verá em 1 minuto, Ted entregou a Jeff, não a Bill. Os olhos de Jeff se arregalaram, e ele passou as fotos lentamente para Bill. As fotografias mostravam Bill e Jeff, ambos com a minha esposa, e não havia dúvida sobre quem estava na foto, ou o que estavam fazendo. Até acho que Bill reconheceu sua própria mesa de reunião, onde ele e Sue costumavam se encontrar. Jeff, você vai me dizer que foi estúpido o suficiente para gravar isso em vídeo, e até distribuir cópias? Bill perguntou, quase sem palavras. Estava claro que Jeff não tinha resposta no momento, e estava completamente sem palavras. Bem, Sr. Evans, é assim que vai acontecer. Ah, e só para esclarecer, sou advogado do Bob, e também seu amigo. Então, deixe-me dizer o que queremos, e como queremos que você lide com isso, Ted disse para a plateia boquiaberta. Aproveitei cada minuto disso. Primeiro, Sue manterá o emprego, ponto final. Bob sente que ela precisará de um emprego, e parece se dar muito bem com todos aqui, ele disse a Bill com um leve piscar de olhos. Em segundo lugar, o Sr. Davis não é mais bem-vindo aqui, ponto final. Sue fica e esse cara sai, disse Ted, apontando para o surpreso Jeff. Em terceiro lugar, queremos que você nos faça uma oferta financeira, que não insulte nossa inteligência. Só consideraremos sua primeira oferta, e responderemos sim ou não em até 5 dias úteis. Planejamos ir ao tribunal antes do final de 2 meses, e talvez mais cedo, se necessário, continuou Ted. Antes que pudessem dizer algo, Ted apertou o play, e virou a tela para que Bill pudesse ver. Mostrava os 2 homens, possivelmente, tendo minha esposa várias vezes, em sua sala de conferências. Jeff não precisava assistir, já que era o responsável pela gravação do vídeo, Bill apenas assistiu com a boca aberta. Eu podia ver as engrenagens em sua cabeça, trabalhando além do normal. Ele pensava em como salvar seu negócio, sua reputação, sua vida familiar e o mais importante, seu dinheiro. Eu sabia que algo aconteceria em breve, Jeff, disse Ted. Quando esses senhores saírem hoje, teremos uma conversa muito séria sobre seu futuro emprego aqui. Vou falar com meu advogado, e ver se conseguimos chegar a um valor, que o deixe um pouco satisfeito. Vocês 2 entendem, que isso pode ser muito ruim para os negócios, se isso se tornar público antes de minha proposta ser considerada, declarou Bill pensando em voz alta. Não se preocupe, Sr. Evans, manteremos seu segredo até vermos sua proposta séria. No entanto, eu não teria pressa em demitir o Sr. Davis agora. Ele pode ter algumas cópias extras da fita, ele pode usar isso como uma vantagem. Você e o Sr. Davis podem discutir isso sozinhos. Além disso, envolver-se em relações íntimas com um funcionário pode ter consequências legais, incluindo prisão, e pode prejudicar seu progresso profissional, alertou Ted. Enquanto nos levantávamos para sair, Ted pegou de volta o player de DVD e as fotografias que havíamos apresentado. Saindo da sala, deixamos Bill e Jeff à beira de uma conversa franca. Eu fui perguntar algo a Ted, mas ele me disse para ficar quieto até sairmos. Não notei minha esposa espiando ao redor da esquina, tentando ouvir nossa conversa, mas ele viu. A última coisa que ouvi foi o Sr. Evans gritando no interfone de Julie: "Traga Sue Thomas aqui imediatamente." Sorri, porque sabia que seria uma reunião divertida. Bill descobriria em breve que encontrei seu DVD em nossa casa. Quando chegamos lá fora, perguntei a ele por que deu a Jeff uma saída, dizendo-lhe para usar sua própria fita contra Bill. Dividir para conquistar, como sempre dizem, explicou Ted. Será melhor se eles não agirem como uma equipe, mas cada um por si. Assim, se Bill nos fizer uma oferta brincalhona, começaremos a jogar uns contra os outros. Também sei que Jeff e Bill têm família e vão à igreja, embora você não perceba isso pelas fitas que estão filmando. Eles não querem abalar o barco da família agora, disse Ted sabiamente, enquanto saía do prédio. Percebi que este agora seria o lugar onde minha esposa me traiu, em vez do orgulhoso lugar onde ela trabalha.
Fiquei triste com esse pensamento, como muitos outros em minha cabeça. Ted me trouxe de volta à realidade. Ok, vamos tomar uma cerveja antes da nossa próxima reunião às 16 horas no clube de tênis. Ambos podemos usar uma bebida agora, e preciso te perguntar algo, mas ainda não sei como fazer isso, disse Ted, enquanto dirigíamos pela cidade em direção ao clube de tênis. Paramos em um bar-restaurante charmoso, ao lado do clube. Ted pediu 2 cervejas e começou a falar comigo. Bob, acho que Bill Evans fará uma oferta, mas apenas por um pouco menos que $1 milhão. Conheço sua equipe jurídica de outra firma, e eles são muito bons. O personagem principal também é um realista. Ligarei para ele amanhã e direi que uma oferta baixa não será boa para os negócios ou a vida familiar do cliente dele. Oferecerei algo em torno de 3 milhões ou esquecerei tudo, explicou Ted. Preciso saber se a oferta não for aceita, se posso arrastar Susan para a lama. Não serei gentil com ela por nada neste mundo, só posso fazer o que sei que ganhará o caso. Será meu desagradável trabalho como seu representante legal, se for necessário. Isso pode ficar feio e muito público. Usarei todas as ferramentas à minha disposição para ganhar o caso. Você pode não gostar de todos os detalhes que podem se tornar públicos sobre Sue, seu casamento e possivelmente sua vida sexual. Farei com que ela pareça a mulher caída que se tornou. Não sei se você pensou sobre isso, acrescentou Ted no último minuto. Sim, realmente pensei sobre isso. Sou uma pessoa maior do que qualquer um desses pensa que sou. Se precisar ser feito, você tem minha bênção. Mas gostaria de seguir o caminho da oferta de dinheiro antes de enlouquecer, sugeria Ted. Ok, primeiro veremos o que Bill tem a oferecer para você. No entanto, se for ruim, completarei toda a papelada necessária no mesmo dia. Também usarei meus contatos no jornal e meus amigos em 3 emissoras locais. Eles ficarão felizes em conseguir algumas amostras de vídeo ou fotos, mesmo que tenham que colocar barras azuis na frente das partes suculentas, comentou Ted. Ted, você sempre esteve ao meu lado e confio no seu julgamento, só queria que toda essa bagunça nunca tivesse acontecido. Era mais divertido ser um marido ignorante, do que ser publicamente traído por uma esposa infiel. Ainda tem minha permissão, para fazer o que for necessário. Afinal, eu não comecei isso, mas vou terminar em breve, disse com raiva na voz. Ok, Bob, sem problemas, agora, vamos discutir o material para a nossa próxima reunião. Esse cara, Sr. Harry Hill, é o dono do Ace Tennis Club. É o cara que apontei, no vídeo no meu escritório. Ele me disse que adultos são adultos, e você não poderá fazer nada por nós. Até o treinador de tênis do Harry pode ser demitido só para mostrar, e ele pode contratar de volta na próxima semana. Eu verifiquei, e o Tony é muito popular lá, especialmente com as mulheres, se você me entende. Ele poderia recontratá-lo, para salvar a face com os membros do clube. Mas lembre-se, Bob, são principalmente os homens que pagam as mensalidades do clube, e as mulheres também vão. Não esqueça deste fato, porque será importante para a sua interação com o Sr. Hill, explicou Ted. Ele me contou como as coisas estavam indo, chegamos na hora certa, e dava para perceber que o Sr. Hill e Ted não se gostavam. Isso ficou claro, desde a primeira vez que Hill falou. Ok, valendo, você convocou a reunião, então vamos terminar. Quero resolver isso o mais rápido possível, disse o Sr. Hill, sem qualquer gentileza. Sr. Hill, este é Bob Thomas, disse Ted, apontando para mim, e sua esposa é membro do seu clube. Soubemos que Tony Simba, seu instrutor de tênis, estava tendo um caso com a esposa do Sr. Thomas. Queremos saber o que você planeja fazer sobre isso, Ted concluiu. Ele esperou o Sr. Hill falar, mas até eu sabia que ele assumiria toda a responsabilidade, e em poucas palavras, mandaria Ted para o inferno. Veja, o que 2 adultos fazem na privacidade de sua própria casa e tempo livre, é com eles. Eu não sou a mãe deles, então pare de desperdiçar meu tempo, disse Harry Hill. Quanto a você, Sr. Thomas, se você não consegue fazer sua esposa feliz na cama, não venha choramingar para mim. Não culpe a mim, se ela te traiu. Existem muitas esposas infelizes, que vão ao Ace Tennis Club. Algumas delas continuam voltando, por causa do serviço personalizado que minha equipe oferece a elas, se você me entende, disse Harry, piscando para mim. Eu teria avançado e o acertado, mas Ted segurou meu pulso, e sussurrou para eu manter a calma, e seguir seu exemplo. Veja, Harry, você está operando sob o pressuposto de que isso aconteceu fora do clube, e que aconteceu sem o pleno conhecimento e aprovação dos proprietários. Seria errado de você assumir isso, Harry, disse Ted, retirando um player de DVD e colocando-o na mesa. Ted apertou o play e virou a tela para Harry.
Era um indício de que Harry estava se rendendo e começando a ter um caso com minha esposa. Estava claro que ele não gostou do que viu no vídeo. Ted começou a falar antes que Harry tivesse a chance de pensar. Harry, você, com pleno conhecimento disso, e com a cumplicidade de seu colega de trabalho, se aproveitou dos serviços de uma membro pagante do seu clube, a senhora Susan Thomas. A senhora Thomas, uma mulher casada, até recebeu suas mensalidades do Sr. Thomas. Agora ele é um cliente insatisfeito, disse Ted ao silencioso Sr. Riel. Quando isso vier à tona, todos os homens, isto é, os que pagam mensalidades, vão querer saber se suas esposas estão tendo relações aqui, quando também são eles que pagam as contas. Vou ter que intimar todos, que estavam no vestiário naquele dia. Não tenho certeza se eles, isto é, aqueles que são casados, ficarão muito felizes com você sobre isso, Ted começou a contar a ele, com um tom quase de conto de fadas. Eu quase esqueci sobre a expectativa razoável de privacidade, mesmo ao filmar o vestiário em primeiro lugar. Harry, quando eu terminar com você, seu clube não será mais o farol da comunidade que era. E também, acho que os cofres do seu banco ficarão um pouco mais vazios no futuro próximo, acrescentou Ted para maior persuasão. Então, o que queremos é que você nos faça uma oferta séria, e me ligue imediatamente. Se fizer isso de forma oportuna, pode economizar muitos aborrecimentos e perdas de dinheiro, concluiu Ted. Podíamos ver Harry considerando suas opções. Ted, como sempre, você é um verdadeiro algoz, mas não posso discutir com sua lógica, ligarei para você amanhã com minha oferta. Se eu pagar, todas as fitas voltarão para mim, e nunca verão a luz do dia. Eu vou demitir Tony voluntariamente, agora, se isso é tudo pelo que vocês, chantagistas jurídicos vieram fazer aqui, saiam, disse Harry Riel, enquanto Ted pegava o player de DVD com um sorriso, e o desligava. Ah, a propósito, mande um oi para Tito Martinez, disse Ted a Harry ao sair da sala. Vá para o inferno, Worf, foi tudo o que Harry conseguiu dizer em resposta. Ted riu até o estacionamento, foi muito divertido. Agora estamos esperando por sugestões, disse Ted, enquanto íamos para sua casa, para uma deliciosa refeição caseira. Até o final da semana, Bill Evans ofereceu pouco menos de 2,7 milhões de dólares, para manter Sue como sua funcionária. Jeff Davis foi demitido, depois da tolice, de dar todas as suas fitas para Bill Evans, e não ter mais nada contra ele. Então, Bill simplesmente o demitiu, e não havia muito que o pobre Jeff pudesse fazer. Fui atrás dos dois idiotas, que estavam com minha esposa na noite em que a peguei com Jeff, eram dois grandes clientes de Jeff. Bem, ambos não queriam publicidade, seja do ponto de vista da empresa ou pessoalmente, então cada um me ofereceu 1 milhão, para sair do caso. Harry Riel não quis oferecer nada, e nos disse para processá-lo. Fizemos isso, e ele perdeu 3 milhões. Quando terminamos com ele, ele tinha tantas perguntas sobre quem estava envolvido no clube, que perdeu metade dos membros, e foi forçado a desistir dos outros. Acho que ele pensou que poderia sair impune, mas o juiz não gostou das imagens dos vestiários privados. Também não gostou quando as pessoas se envolviam com as esposas dos outros. Dei a Sue uma casa e um carro, como ela queria, embora eu não tivesse que pagar 1 centavo de pensão alimentícia. Eu sei, você deve estar pensando, mas por que diabos ele deu isso para a traidora? Bem, apesar de tudo, ela me fez ficar milionário com esse seu desrespeito comigo. Eu quis dar um tapa de luvas nela, até pode ter sido idiota mesmo, mas eu achei que seria nobre da minha parte, enfim. Eu só a vi 2 vezes no tribunal, chamei a ambas as vezes quando disse olá, e isso a fez chorar. Sempre me perguntei, por que ela estava chorando agora, e não antes de começar toda essa confusão na minha vida. Por pior que tenha sido o momento da minha vida, consegui mais dinheiro do que jamais tive. Fui esperto, e segui o conselho do Ted, ainda dói, e carrego isso comigo até hoje. Todos os eventos daquele ano terrível, que acabei de descrever, vieram à mente num piscar de olhos. Nem percebi que alguém estava falando comigo, até acordar do meu flashback pesadelo, e ouvir o gerente do restaurante perguntar se poderia ajudar. Não tinha certeza de quanto tempo fiquei parado, lembrando do passado. Balancei a cabeça para clarear meus pensamentos, e voltei ao restaurante. Desculpe, estava apenas pensando em um problema que tive uma vez. Vi a pessoa que vim ver, então obrigado novamente, disse ao gerente, que me deu aquele olhar estranho, que as pessoas geralmente dão a um idoso, que não está totalmente presente. Com um propósito específico, fui direto à mesa da minha ex-esposa, acho que a surpresa a atingiu primeiro. Quando estava casado com Susan, estava acima do peso, tinha cabelos longos e barba. Permiti-me ser complacente com meu joelho dolorido, de uma antiga lesão no beisebol. Foi o que me disse na época, mas simplesmente, me acostumei com minha vida e minha esposa.
Agora, tinha cabelo curto, estava magro de malhar dia sim, dia não, e meu joelho estava consertado, graças ao dinheiro que recebi da empresa do Jeff e do Bill. Meus ternos eram caros, e eu sempre procurava estar bem em público. Decidi falar primeiro. Você está ótima hoje, vadia. Quase esqueci o quão bem você fica, disse, tentando fazê-la falar. Ainda sabia como mexer com ela, e fiz de propósito. Meu nome é Susan, Bob. Por que você não me chama pelo meu nome? Respondeu-me, com raiva. Eu não te contei seu nome, você sabe quem contou. Apenas acho apropriado. Há 3 anos, você partiu meu coração, e sempre me referirei a você por esse nome, disse a ela. Quando o cara ao lado dela começou a protestar e se levantar da cadeira, Sue o empurrou de volta, e disse para ele não fazer cena. Ela chorou um pouco, e sua maquiagem borrou. Seu namorado disse, vá retocar o pó, Sue, e arrume sua bela cara, eu cuido disso para você. E com essas palavras, ela se levantou, olhou nos meus olhos, e eu olhei de volta para ela. Com apenas um olhar, devo ter mostrado toda a dor que carregava dentro de mim. Nos últimos 3 anos, ela chorou ainda mais. Fiquei surpreso que ela ainda tivesse algum sentimento por mim, ou talvez ainda se sentisse culpada. Acho que foi uma mistura de ambos. Espero que você tenha ido embora quando eu voltar, ela me disse com lágrimas escorrendo pelo rosto. Só então notei o grande anel de noivado em seu dedo anelar, enquanto ela enxugava os olhos com a mão, e entrava no banheiro feminino. Você deve ser Bob Thomas, o ex-marido da Sue, ele me perguntou com desgosto na voz. Sim, e você deve ser o novo sonho realizado, respondi. Vi a raiva aparecer em seu rosto. Sou o diretor financeiro da Sue, e se fosse você, pararia de chamá-la assim. Ele tentou dizer bravamente, mas pude perceber que ele realmente não queria fazer cena. Fiz isso para falar com você sozinho. Tenho 3 perguntas para você, e desaparecerei da sua vida para sempre, disse a ele. Isso trouxe uma expressão interrogativa ao seu rosto. Já estive no seu lugar e simplesmente não queria que ninguém mais sofresse meu destino novamente. Acho que ela te contou que eu era um marido terrível, que a maltratava, a negligenciava ou que tinha casos por aí, perguntei. Vi que era exatamente isso que ela contou para ele. Bem, não estou aqui para defender minha reputação para você. Honestamente, não acho que algo bom viria disso. Só queria saber primeiro se a Sue ainda organiza suas festas à venda na casa dela às terças e quintas, perguntei a ele. Sue ajuda Sarah a vender decorações em suas festas, às segundas e quartas, mostra o quanto você se lembra, ele retrucou. Tudo bem, ela ainda faz aulas de tênis aos sábados? Perguntei rapidamente. Sue joga tênis aos domingos, rapaz, você tem uma memória ruim, para alguém que foi casado com ela por tanto tempo, ele disse, triunfante. Tudo bem, última pergunta, você já olhou embaixo da última gaveta da cômoda, na sua sala de estar? Perguntei rapidamente. Não, por que diabos eu faria isso? Ele se opôs. As 3 perguntas que fiz são o motivo de não estarmos mais juntos. Ainda tenho todos os materiais restantes do divórcio no meu escritório, e-mails legais de Sarah e horas de fitas de vídeo. Carreguei isso comigo nos últimos 3 anos, então pensei que você deveria ter isso, disse, tirando um papel muito antigo e dobrado da minha carteira. Isso é o que ela escreveu para Sarah quando perguntou como se livrar de mim, antes de eu descobrir que ela estava me traindo. Eu não a conhecia de verdade, depois de ler essa carta, e provavelmente ainda não conheço, mas tudo é sobre você, disse, entregando-lhe o papel. No entanto, eu conhecia a Sue muito bem, e sabia que ela era uma pessoa de hábitos. Sempre fazia as mesmas coisas da mesma maneira, toda vez. Às vezes, isso me enlouquecia. Também tinha a sensação de que, só porque ela tinha um novo homem, ainda faria o que sempre fez. Ele pareceu hesitante em pegar o papel, mas acho que a curiosidade falou mais alto. Ele estendeu a mão e abriu o e-mail. Carreguei isso comigo nos últimos 3 anos, e de vez em quando, reli e tentei melhorar minha vida, para que nenhuma mulher escrevesse algo assim sobre mim, novamente. De todas as fitas e outras coisas que aprendi, esse e-mail foi o que mais me tocou. Acho que é por isso que ainda o carregava comigo. Este é o mesmo e-mail que descrevi anteriormente na minha história. Peter leu a carta lentamente e a colocou sobre a mesa. Ele pegou uma caneta, escreveu algo rapidamente e, para minha surpresa, saiu do restaurante. Sem olhar para trás, sem me agradecer, nada, ele estava completamente sério. Inclinei-me e olhei o que ele escreveu no antigo e-mail dela. Voltarei para casa em 1 minuto. Por favor, espere aqui, e eu te ligarei em 15 minutos. Por algum motivo estranho, preciso olhar embaixo da última gaveta da cômoda da minha sala. Já volto, Peter. Eu sabia que ele tinha visto a verdade, mesmo que não gostasse.
Algo me dizia que eu estava certo, em todos os 3 pontos. O e-mail foi a gota d'água, e acho que ele precisava ver por si mesmo. Deixei uma nota na mesa antes de sair. Não tinha como ficar neste restaurante, com qualquer pessoa hoje à noite. Retornei ao hall, e liguei para meu cliente. Eles disseram que estavam atrasados de qualquer forma, e não se importariam em remarcar a reunião. Antes de sair, dei mais uma olhada na mesa. Sue voltou para a mesa, e procurou por Peter. Ela sentou e olhou para o antigo e-mail, e a nota de Peter abaixo. Seu rosto ficou pálido como um fantasma, ao reconhecer seu antigo e-mail, e o que Peter havia escrito para ela. A última vez que vi minha esposa, ela estava chorando tão intensamente, que todo o restaurante olhava para ela. Eu realmente senti pena dela, mas ao mesmo tempo, não me importei, essa foi a última vez que a vi. Ainda me pergunto, se Peter encontrou algo embaixo da gaveta. O que você achou do relato de hoje? Acho que o marido foi justo, mesmo que tenha sido um pouco duro em alguns lugares. O que você acha? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.